Bom dia a todos. Não sei como é que está o retorno. Tá dando para ouvir, gente? Ou não? Pedi para vocês nos concentrar agora para nós fazermos a nossa oração de abertura. Senhor Deus, nós te pedimos a tua bênção nesta manhã de domingo. Nós pedimos que o Senhor nos conceda a inteligência, o raciocínio lógico e também um raciocínio espiritual para que nós possamos aprender e termos uma semana um pouco menos apurada e com menor sofrimento. O Senhor nos dá a consciência de estarmos juntos para que nós possamos multiplicar o conhecimento por onde andarmos. Agradeço a oportunidade e peço que Deus nos dê a sua bênção. Assim seja. Bom, quando eu decidi fazer essa palestra, eu reuni informações em 4 situações, né? Eu utilizei o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, o capítulo 19 e o capítulo 25. E também usei a palestra de uma pessoa, um orador, que eu prestigio muito. Eu acho uma pessoa extremamente estudiosa no assunto, que é o Kleber Gonçalves, e apliquei os conhecimentos, juntei todos, de uma forma prática, né? Porque eu gosto de montar as palestras de uma forma simples, uma linguagem simples e prática, para que todo mundo possa entender e, se quiser, aplicar na sua vida, né? Então vamos lá? Podemos começar. O Adriano vai aqui ou eu vou aqui? Vou ver se vou por aqui. Bom, a palestra fala quando nós precisamos de um milagre. Vamos começar assim, olha, pensando assim. Todos nós buscamos o entendimento, buscamos aquilo que comporta, que mostra para nós o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Por que nós estamos aqui vivos? Por que nós passamos algumas situações? E nós buscamos essa resposta. Todos nós buscamos. Independente da nossa religião, daquilo que nós cremos ou não, nós buscamos essa resposta. E ao mesmo tempo nós buscamos também uma experiência com Deus. Nós buscamos efetivamente uma presença de Deus na nossa vida. E que nos mostre alguma coisa, que nos direcione para alguma coisa. Eu não sei a vida de cada um aqui está presente. Eu não sei o que cada um passa. Se alguém aqui precisa de um milagre na família, um milagre no trabalho, talvez um milagre profissional, financeiro, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você não precisa hoje de um milagre, tenha certeza, um dia você vai precisar. E com essa certeza que eu comecei a fazer a palestra. Então eu fui buscar primeiramente a definição de milagre. No sentido da educação, né, dos pilares da educação diz o seguinte: para você entender alguma coisa, você precisa saber o significado. Então vamos entender o significado lá. Consultando o dicionário Aurélio, milagre significa que é uma ocorrência que produz uma admiração ou uma surpresa, uma coisa inesperada, né? Um feito ou uma ocorrência extraordinária, que não se explica pelas leis naturais da natureza. Então, essa é a explicação simples do que é milagre, né? Podemos continuar. Aí, eu busquei alguns exemplos de milagres dentro do Evangelho. E aconteceu vários lá com Jesus. E ele foi o maior operador de milagres que nós vivemos até hoje. Podemos citar alguns lá, ó.
a sua passagem meteórica, né, que foi muito rápida, ele desenvolveu alguns milagres. Entre eles, nós podemos destacar lá a multiplicação dos pães, o transformar da água em vinho. Eu coloquei esses que são os mais populares, né, que nós conhecemos. O caminhar sobre as águas e as numerosas curas de doentes desenganados. Tudo isso dentro da dificuldade que Jesus tinha diante do que ele tinha ali na situação, né? Então, os recursos e os meios de ação que ele tinha, ele fez os milagres com uma extrema qualidade. E nos deixou esse ensinamento. Bom, a palestra, ela se baseia nesse texto base, onde Josafá, que é um rei, nós vamos conhecer ele já já, um rei do Velho Testamento, e ele sofreu uma situação extremamente adversa, e que somente o milagre poderia solucionar aquele problema. Então eu utilizei o rei Josafá como exemplo, porque ele nos deixou exemplo para que nós pudéssemos seguir e entender esse milagre. Então vamos conhecer lá. O texto base é isso. Depois disso, não está grifado à toa. Depois eu quero voltar nesse assunto. Depois disso, ou seja, aconteceu alguma coisa antes, né? Os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas, que eram 3 povos, que eu vou explicar já, entraram em guerra contra Josafá. Então vamos conhecer. Vamos conhecer o Josafá. Olha lá. Quem foi ele? Está lá a figura dele lá. O rei Josafá era um descendente do rei Davi. E ele foi o rei de Judá na época em que o Israel estava dividido em 2 reinos. Foi uma fase política, né, que ocorreu. Israel ao norte e Judá ao sul. Os descendentes de Davi reinavam sobre Judá. Josafá herdou o trono de seu pai Asa, que foi também um rei temente a Deus, e descendente direto de Davi. Foi naquela época, lá, de 870 a 845, ele governou por 25 anos. Então está aqui, ó, a figura do nosso rei Josafá, que eu acredito que seja um desenho, não seja uma foto real, mas representa alguma coisa, né? E aqui, olha, o mapa onde é o reinado de Josafá. Aqui vocês veem, eu não sei se está funcionando aqui, funciona? Ainda não. Volta para mim, Adriano, por favor. Aí. Bom, deixa para lá, vai. Esse aqui, cima. Tá, obrigado. Então aqui, gente, Judá embaixo, Israel em cima. E Jerusalém como capital de Judá. Essa área é a área do reinado de Josafá, que era descendente de Asa, né? Então, quais eram as principais características de Josafá, que era um homem de Deus? Olha só, ele tinha uma total obediência a Deus. Tinha oração e gratidão por tudo que Deus fazia por ele. Todos no reino deveriam conhecer os ensinamentos. Todos no reino, eram muitas cidades. Aí aplicava na prática esses ensinamentos. E pregava o respeito entre as pessoas. Então Josafá era um homem de Deus realmente. Era uma pessoa, era um rei que se preocupava com o seu povo. Aí veio essa informação para ele, olha. Os informantes dele que andavam ao derredor do país, né, chegaram para ele e falaram: olha, Josafá, vem vindo um exército enorme contra ti, lá de Edom, do outro lado do Mar Morto. Vamos ver de onde que vem esse exército. Olha lá, desse lado aqui, ó. Olha aqui, o Mar Morto, aqui é o Mar Mediterrâneo, essa parte azul, e aqui o Mar Morto, ó. O pessoal se concentravam aqui. Essas 3 tribos aqui, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, eles eram inimigos entre si.
Eles não se davam com ninguém. Mas, por uma questão política, se juntaram para atacar Judá, que era um povo que cultivava o ensinamento de Deus. Não se entendia por que se juntavam, mas se juntaram. Então, vamos entender. Acho que eu pulei 2 ou não. E qual foi a reação de Josafá, comparando com a nossa reação com situações que nós achamos que não tem solução? Qual foi a reação dele? Olha lá. Primeira coisa, ficou desesperado. Também nós ficamos desesperados. Também teve medo. Nós também temos medo. E sentiu extremamente inseguro. Mesma reação nossa, humana. A reação humana. Qualquer um se sente assim. Aí Josafá parou um pouco e pensou. E começou a confiar nos ensinamentos que ele recebeu. Por que ele recebia tanto ensinamento e ele não estava colocando em prática? Então, confiando nos ensinamentos de Deus, resolveu praticar o que aprendeu. Aí ele decidiu por 6 atitudes, que vai nos ensinar também como nós podemos resolver algumas coisas que para nós seria impossível. Então vamos entender. A primeira, sintonize a sua mente em Deus. Vamos ver o texto que ele escreveu. Olha, alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum de todo o reino de Judá. Reuniu o povo de todas as cidades para buscar a ajuda e a orientação de Deus. Então, nesse momento, gente, o que nós fazemos quando nós temos um problema sério? Nós estamos olhando para o problema ou olhando para Deus? Então, olha só, é isso que fazemos normalmente ou tentamos resolver do nosso jeito? Olhamos para o problema. Fazemos as coisas do nosso jeito. Nós queremos ser o super-herói, né? Queremos resolver tudo. Então, nós temos que parar de querer ser o resolvedor de tudo, o centralizador de tudo, né? Buscamos aquilo que nós estamos aprendendo, participamos da palestra, vemos de terça-feira, aprendemos lá e não colocamos em prática. Deus nos ensina, lá no capítulo 17, lá do livro do Evangelho, ele fala que nós temos que olhar a Deus, um olhar à sua solução. Aí a segunda coisa que Josafá nos ensina, olha, converse com Deus sobre o seu problema, que é a oração. Conversar com Deus é orar. Existe até uma situação, né, que nós falamos assim, olha, eu já tentei de tudo, só nos resta orar, só nos resta rezar. E ao contrário, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar, é buscar Deus primeiro, antes de fazer aquilo que nós achamos correto. É claro que ninguém vai ficar sentado esperando o milagre acontecer. Mas a nossa primeira atitude tem que ser a oração. Olha o que Josafá fez, olha. Ele se levantou na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor e orou. Orou? Sim. Na oração, ele fez 2 perguntas para Deus, lá na sua oração. Primeiro, não és tu o Deus que está nos céus? Ou seja, nessa pergunta, ele entende, ele quer saber quanto que é a grandeza de Deus na nossa vida. Será que nós temos a consciência da grandeza de Deus? O quanto que ele é importante, o quanto que ele significa para nós? Isso que ele quis dizer na pergunta. E na outra pergunta, o Senhor não irá julgá-los? O que ele quis dizer nessa pergunta? Lembrar quantas vezes Deus e os seus espíritos bons fizeram a intervenção por nós. Quantas vezes na nossa vida tivemos problemas sérios
e Deus interviu por nós. Quantas vezes isso aconteceu? E nós esquecemos isso. Simplesmente passou uma borracha em cima. A terceira, admitir nossa limitação e necessidade. E confessar a nossa dependência. Lá na oração, Josafá pergunta a Deus sobre a sua intervenção. Ou seja, ele reconhece que ele não tem força. Pela história, eram mais de 100 mil homens, cada tribo, daria mais ou menos 300 mil homens, contra um pouquinho mais de 50 mil que ele tinha preparado para a guerra. Então ele reconhece, é impossível fazer alguma coisa. Ele reconhece a dependência que ele tem em Deus. Então nós só vamos receber alguma coisa quando nós reconhecemos a nossa dependência em Deus. Ou seja, admitir que você precisa dele. Porque senão, nós sempre estaremos sozinhos. Sempre sozinhos. E sozinho a gente não vai conseguir mudar nada, gente. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o Espírito. Esse ensinamento que nós aprendemos desde as primeiras aulas lá dos cursos de evangelismo. O 4. Olhe para Deus e não para o problema. Josafá diz a sua oração: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Se eu não sei o que fazer, Deus com certeza vai saber o que vai fazer. Então está lá, ó. Não olhem para o problema, pois vai piorar tudo. Pois o mundo nos traz tragédia e desânimo. A batalha não é nossa, mas sim de Deus. Parem de querer ser a solução de tudo. Se você olha para o mundo, você fica estressado. Fica furioso com as injustiças, com o desânimo, com tudo, com as brigas, com a roubalheira. Você olha para o mundo e fica estressado. Se você olha para a gente, você fica desanimado. Por quê? A gente percebe o quanto que a gente é falho. Nós temos as nossas incapacidades. Se eu olho para o mundo, eu tenho problema. Se eu olho para mim, eu também tenho problema. Então eu tenho que olhar para onde? Para Deus. Porque Ele é a nossa fonte de segurança e a fonte de luz. O 5º, tenha fé no livramento. Então, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições. Fiquem firmes e verão o livramento que o Senhor lhes dará. Em algum momento aí Deus fala que nós devemos sentar e ficar acomodado? Nenhum momento. Ele diz, tome a sua posição. Pulou um aqui. Tome a sua posição. Ou seja, seja um cristão. Busque a Deus. Faça a sua parte. Fique firme. Não importa o que aconteça. Segura na mão de Deus e fica firme. Se a coisa não está funcionando bem ainda hoje, amanhã vai funcionar. Olha lá. E você vai ver o livramento do Senhor. No tempo dele. Não no seu tempo, no meu tempo. E não tenha medo. Porque se você está com Deus, ninguém pode vencer a batalha, né? Ou seja, vamos lá, Adriano, ajuda aí que... Olha lá, por acaso Deus perdeu alguma batalha? Conhecem essa conversa ou não? Perdeu alguma? Fé em Deus, fé em seus mensageiros. Quantos mensageiros nós temos aqui? Quantos livros
pessoal sorteia de domingo, tem as reuniões, terça-feira, quarta. Quantos mensageiros? Infinitos, muitos. E com toda certeza conseguiremos a graça. Confia no caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é reto, justo e aplicado na hora certa. Esse é o caráter de Deus, diferente do nosso caráter. Confie nos ensinamentos de Deus. Deus fala, é impossível me agradar sem fé. Impossível. Agradeça a Deus antes mesmo de receber a resposta do seu pedido. Falando em fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus isso aí, ó. Todo mundo conhece. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ter fé, gente, não significa vitória ou você se dar bem em qualquer situação. Porque uma coisa interessante, olha, o fato da gente ser cristão, nós sermos espíritas, nós conhecedores da palavra, isso não vai nos impedir de sofrer. Porque todos vão sofrer na medida do que for necessário. Todos terão as suas tempestades. Todos. Sejam circunstanciais, né? Que seja da circunstância, que seja emocional, ou que seja de relação. Uma das 3 tempestades nós vamos sofrer. Ou até as 3 ao mesmo tempo. E falando em livramento, lá no começo do nosso texto base, tinha a palavra depois disso, lembram-se? Depois disso o quê? Josafá, quando ele assumiu o reinado do pai dele, ele promoveu uma melhora espiritual enorme no reinado. O que ele fez? Ele divulgou o Evangelho de Deus, ele promoveu a palavra, ele incentivou as pessoas, ele pediu que as pessoas parassem. Naquela época existia muita bruxaria, muito mau espiritismo. Ele limpou o país disso daí. Deixou todo mundo pronto para receber a palavra. Todos. E depois disso, aconteceu a guerra. Ou a suposta guerra, né? Que ainda não aconteceu a guerra, nós não sabemos o fechamento, né? Então, gente, mesmo nos ensinando Josafá, mesmo que nós tenhamos uma vida espiritual grande, nós tenhamos grandes coisas a fazer, sempre o valor espiritual do mal vai tentar não interferir na nossa vida. Sempre. E todos precisam de ajuda espiritual. Inclusive a nossa casa, né? Principalmente a nossa casa, né? Que precisa de oração, precisa de ajuda, para que todos nós recebemos aqui a fonte de alimentos, que é o ensinamento de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, gente. Isso é um ensinamento que Deus deu. Fé. O que seria a questão da fé? É algo que nós não podemos falar, não podemos exemplificar. É um cordão umbilical entre o ser humano e Deus. Aí, gente, para encerrar, eu peguei essa imagem do Chico Xavier, que ele fala assim, olha, o milagre é sempre o coroamento do mérito. Ou seja, se nós completamos as 6 fases de aprendizado que Josafá nos ensinou, nós vamos ter um mérito. Então, ele é coroado pelo mérito. Mas nunca a derrogação, ou seja, nunca o anulamento, né? A derrogação significa anular. O anulamento das leis naturais. Ou seja, a lei natural permanece conosco, mas não impede de nós termos um mérito.
que funcionam igualmente para todos. É essa a mensagem que eu deixar para vocês. E para encerrar, você deve estar perguntando o que aconteceu com Josafá, né? Então vamos falar o que aconteceu com Josafá. Então Josafá se reuniu lá com o povo e falou assim: o que nós vamos fazer? Vejam a inteligência, a prudência de Josafá. Ele não tomou partido ou não determinou nada. Ele conversou com o povo. O que nós vamos fazer? Depois das 6 questões desenvolvidas. Aí eles resolveram agradecer a Deus pela vitória, sem ter essa vitória na mão. Ou seja, agradecer a Deus depois de receber é fácil, né? Nem precisa ser cristão. Já que eu recebi, obrigado, né? Então, eles resolveram agradecer antes da batalha. E foram para fora da cidade e começaram a cantar e agradecer a Deus. As 3 tribos lá fora não entenderam nada. Começaram a se perder. Começaram a ficar louco. E nessa loucura, um começou a batalhar contra o outro. Como isso aconteceu? Não me pergunto que eu não sei. O que está escrito lá. Ficaram loucos. Deus agindo espiritualmente. Acabaram se matando. Aqueles que ficaram vivos, Josafá deu um jeito e o reinado prosperou e continuou por 25 anos. Não foi um reinado longo, mas foi um reinado de aprendizado. E Deus coloca Josafá para nos ensinar. Observe o seguinte: Deus nunca perdeu a oportunidade de um milagre para nos ensinar. Ele nunca perdeu. Observe o milagre lá do barco, que Jesus estava com os apóstolos. E as situações aparecem na nossa vida, gente, sempre uma situação que nós não estamos esperando. Inclusive lá na história, né, na parábola do barco, começa assim: de repente começa uma tempestade. A palavra de repente vem, nós não estamos esperando. De repente. Então, nós teremos situações que acontecerão de repente. Por isso que eu disse lá no começo: se você hoje não precisa de um milagre, não tenha dúvida. Um dia você vai precisar. Okay? Obrigado, gente.